de Balneário Camboriú. Estão sem água desde o dia 31. Alguns locais não faltaram. Isso significa que tem bairros que são privilegiados, diz ele. Todos os anos, nesta época, falta água. Se Balneário Camboriú faz tanta propaganda para aumento de turismo, mas precisa de mais infraestrutura. Não tenha dúvida nenhuma, Maurílio, sem dúvida, né? Aliás, eu quero aproveitar aqui para parabenizar a administração lá de Itapema, Dayana Cunha, porque nós recebemos um release, e inclusive com fotos mostrando que lá em Itapema, já sabendo que nessa época de final de ano aumenta a demanda por água, aumenta o consumo de forma geral no litoral, eles fizeram um reservatório de milhões de litros lá e mostrou uma lagoa enorme. Foi uma lagoa, cavaram, fizeram uma lagoa, armazenaram água ali. Quer dizer, não falta água, não faltou água em Itapema. E não vai faltar com a lagoa que eles têm ali. Um exemplo a ser seguido, né? Mas o problema da água, ele até ontem eu pude assistir uma entrevista do presidente da Casan aqui em Santa Catarina, porque Florianópolis, que é uma das maiores cidades do estado, a distribuição de água ainda é da estatal Casan. E lá também tem problema de água, principalmente nos dias de Réveillon, que é o dia 31 e dia 1º, onde a demanda aumenta muito nessas cidades, e nos dias de carnaval. Então eles já sabem e já esperam que nesses dias falte água, porque não tem também como... Você pode ter bastante água, mas de repente você não tem como tratar essa água e como distribuir, né? Então, se Itapema foi um caso que deu certo, vale a pena as outras cidades como Balneário Camboriú, Florianópolis, de seguirem esse exemplo e tentarem arrumar um local e um meio de armazenar água, então. Até mesmo na cidade de Itajaí, embora Itajaí não tenha faltado água, ainda bem, né, nessa época de final do ano, em Itajaí, pelo menos pelo conhecimento que tenho e também por não ter chego nada de reclamação para nós, acreditamos que em Itajaí não faltou água nessa época de final de ano. Mas deve-se até, inclusive, se pensar, quando houve aquela visitação da barragem, teve um senhor que lá estava, que ele sugeriu, Dayana, lá no começo, lá em Botuverá, na região para cima de Brusque, ele já sugeriu que fosse feito um consórcio dos municípios da foz do rio Itajaí, e esses municípios, então, arcassem com o custo de fazer um grande reservatório de água lá em cima já, né, para quando tiver essa época de estiagem, a época de alto consumo, poder liberar mais água e vir a não faltar, né? Na verdade, tudo é uma questão de planejamento, né? Se pensar nas coisas para o futuro, talvez essas consequências não sejam imediatas, mas a gente tem que pensar para frente, né? Daqui 10, 20, daqui 50 anos. Se não pensaram no passado, hoje nós sofremos as consequências, nós temos que pensar no que será feito para o futuro, né? Pensar e agir, né? Pensar e agir, porque tem muitos na política que vivem assim, né? De pensar, vamos fazer, e a gente não vê a coisa sair, né? A Sônia do Nilo Bittencourt faz 2